ao iniciar a mensagem e a iniciar o sermão, é trabalhar um contexto macro, um contexto geral, não é? Que eu colocaria alguns aspectos desse contexto geral. O primeiro, falar de que Terá, pai de Abraão, estava na região de Harã, era idólatra e praticava a construção de imagens. Trabalhava como artesão de construção de imagens. E o seu filho, Abrão, era auxiliar dele nessa tarefa. Porém, não deixou se contaminar pela idolatria. E, ao contrário do seu pai, abandonou a prática da idolatria e procurou servir ao Deus verdadeiro. Quando Abraão ele vai tomar a decisão de seguir o seu caminho, porque o seu próprio pai o expulsa por ele não se tornar um idólatra, ele vai para uma terra e começa a prosperar com seus negócios. E vai construir, com seus esforços, um patrimônio, aonde vai chegar a ter 400 servos para lhe servir e trabalhar para ele. Nós vamos ver em Gênesis, capítulo 14, que ele vem com um exército de 400 soldados, 400 servos, e vence os 4 reis de Gerar. E aí, uma prova da ação e intervenção de Deus na sua vida é que vai aparecer para ele uma teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação representativa de Deus através de Melquisedeque, que era um tipo de Cristo e que também era uma manifestação como se o próprio Cristo, o anjo do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, estivesse aparecendo ali na frente de Abraão. E Abraão vai lhe entregar o dízimo, muito antes do dízimo ser instituído. E Melquisedeque vai selar esse encontro com a ceia do pão e do vinho, que significa que entre uma comunhão e uma aliança, o pão e o vinho precisam estar presentes. E na sequência nós vamos ver Deus agora confirmando que tinha realmente um propósito para a vida de Abraão. Como tinha falado para ele lá em Gênesis 12, quando Deus dá a ordem para ele, sê tu uma bênção, não é? E fala para ele, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Depois nós vamos ver também, nos capítulos 16, nos capítulos também 17, já uma intervenção de Deus cuidando de cada momento da jornada de Abraão, da vida de Abraão, até que Deus vai confirmar toda a promessa de uma geração e até da continuidade da raça de Abraão a partir de constituir para ele próprio, Abraão, e passar a sua esposa, um filho, um herdeiro. Só que é herdeiro em meio à impossibilidade. Porque Abraão já era um homem alcançado em dias.
E a sua esposa, Sara, não tinha condições de fertilidade, era uma mulher infértil. Uma mulher que não poderia ter filhos por sua própria constituição e natureza. Mas Deus é Deus do improvável. Deus é Deus que tem especialidade em mudar o sentido do natural para tornar sobrenatural. E na ótica humana era impossível, na ótica divina era possível. Abraão agora é alertado, é feita uma aliança com ele no Gênesis 17, é dado a ele a confirmação, e depois Deus vai falar com Sara, mas ela não vai acreditar. Chega até a rir, chega até a achar engraçado pelo caso da impossibilidade que estava dentro dela, da sua própria natureza. Mas a verdade é que Deus cumpre a promessa. Abraão e Sara vão ter um filho, o filho da promessa, Isaque. Este nasce e agora está no período da sua adolescência, entrando no período da juventude. É um jovem promissor, é um jovem que tem uma herança e uma aliança sobre a vida dele como continuidade do legado que Deus tinha entregue a Abraão. Mas Deus queria ver até onde Abraão poderia suportar. Deus queria ver até onde Abraão poderia confirmar a fé, a confiança que depositava em Deus. Deus queria ver aonde o índice, o tamanho, a dimensão da fé de Abraão, da certeza que Abraão tinha de que Deus poderia, sim, fazer e cuidar e zelar da sua vida. E agora Deus dá uma ordem que para um pai era mesmo que pedir para tirar a sua própria vida. Porque o herdeiro que Deus tinha lhe dado, agora Deus pede para que ele suba ao Monte Moriá e entregue em sacrifício, e entregue em holocausto. Era o teste de fogo para Abraão. Era um momento em que Abraão seria levado a um alto estado de tensão, de aflição e de angústia. Abraão estava em conflito interno, conflito interior, estava desestabilizado emocionalmente. Abraão tinha perdido as suas forças, porém Abraão ainda tinha fé. Abraão ainda tinha uma raiz pulsando dentro dele, que era a raiz da fé e da esperança. A esperança é que estava movendo Abraão. A fé é que estava dando o impulso para ele continuar subindo o monte. Mesmo com o filho perguntando, pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão continuava com a certeza, Deus vai prover. Deus não vai me abandonar. Deus não me fez subir ao monte para perder uma batalha. Deus me fez vir até aqui, a esse local para sair daqui derrotado. Deus me deu vitórias, Deus prometeu, Deus é fiel para cumpri-las. E assim ele vai até o local do sacrifício. Quando está já o filho pronto para ser sacrificado, e o cutelo vai descendo, Abraão estava com o seu coração e com a sua alma e com a sua mente totalmente desestabilizado. Estava, quem sabe, em um estado dos mais intensos de fragilidade. Mas da fraqueza ele tira a força. Das insuficiências ele tira a suficiência. Das impossibilidades
ele tira a possibilidade e começa a descer o cutelo. E ali lhe prova que ele tinha, sim, uma confiança, que ele tinha, sim, uma fé, que ele acreditava na causa do impossível e no sobrenatural da providência de Deus. E Deus lhe dá o que ele precisava, que era a saída, que era a solução, que era o cordeiro para o holocausto. Abraão agora vê a intervenção de Deus. A intervenção não vem pela metade, a intervenção vem pelo inteiro. E Abraão desce do monte com a vitória. Subiu do monte em desespero e desceu do monte em brado de vitória. Subiu do monte em aflição e desceu do monte em cânticos, em louvores e adoração. E assim você vai construindo. Ele confiava mesmo, que ele até disse que, ele diz no verso 5, né? Quando ele diz para os seus servos, que ele diz assim: iremos até lá, depois de adorarmos, voltaremos a vós. Ele estava dizendo, voltaremos. Ele e o filho dele, ele confiava em Deus, sabia que eles iam voltar junto. O filho não iria ser sacrificado, né? Então, a gente vê quatro coisas, Davi, que você tem que mentalizar para a construção de um sermão bíblico, textual e de um sermão em que você não vai sair do texto. Primeiro, quando vai pregar num sermão textual como esse em Gênesis, você não pode sair de Gênesis. Não pode começar ali em Gênesis, parar lá em Gálatas, Abacuque, Sofonia, não, vai ficar em Gênesis. Então, todo o desenvolvimento do sermão tem que estar no livro de Gênesis. Eu posso voltar para trás? Pode voltar para trás. Eu posso... Por exemplo, eu vou pregar numa festa dia 19, e eles me deram um tema lá, um tema e um texto. Eu vou até abrir aqui para o senhor aqui, Jeremias. Se o senhor me ajudar aqui, para mim ficar mais aperfeiçoado. Jeremias capítulo 1. Tá. É a chamada de Jeremias. O versículo lá é o versículo de número 5. Aí o tema... Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. O tema é esse aqui. Deus conta contigo nessa geração. Aí me deram esse texto. Bom, vamos por parte. Primeira coisa que você tem que fazer é, nesse momento, falar que Jeremias, ele era um profeta que Deus tinha chamado em meio a um tempo de crise espiritual, crise social, crise política em Judá. Era um período que estava governando o rei Joaquim, que era pai de Jeoaquim, certo? Que este Jeoaquim vai ser, inclusive, o que vai, no período dele, não é, ser saqueado Judá e Jerusalém, e aí eles vão ser levados cativos para a Babilônia. Então, Jeremias é um profeta que Deus está chamando para ser o seu porta-voz e ser também o seu atalaia, ou seja, o seu fiscal. Atalaia é um fiscal. No momento em que Judá esqueceu e abandonou a aliança que Deus fez com eles ao pé do Monte Sinai. Que Judá
está seguindo um caminho contrário e adorando a ídolos, adorando a imagens, e que os próprios sacerdotes são corruptos, porque a religião se corrompeu e se vendeu para o governo, para o império, para o rei. Então, Jeremias agora teria que lutar contra os sacerdotes, contra o rei e contra o povo, porque ele seria a voz de Deus para confrontar o povo, para alertar o povo, fazer eles relembrar da aliança que tiveram com Deus ao pé do Monte Sinai, feita pelos seus pais, e também alertar e cobrar o rei, e alertar e cobrar os sacerdotes. Então, automaticamente, Deus estava chamando ele para ser perseguido. Deus estava chamando ele para ser ultrajado. Deus estava chamando ele para passar por todas as esferas de conflitos humanos. E agora ele se encontra numa condição de achar como uma criança, fragilizado, incapaz, sem força emocional, física, para enfrentar essa dimensão de responsabilidade que era chamada de ser um profeta nesse tempo de crise, nesse tempo de desestruturas, nesse tempo de conflitos espiritual, religioso, político e moral. Por isso que agora, no versículo 5, ele está recebendo de Deus uma confirmação. Ele está recebendo de Deus um encorajamento. Ele está recebendo de Deus uma palavra de ânimo e de segurança e de esperança. Ele diz no versículo anterior, o versículo 3 e o 4, que nós podemos ver que até ele se achava sem condições. Mas no versículo 5, o Senhor está falando para ele, antes que eu te formasse, ou seja, antes que você viesse a ser um feto, antes que você viesse a ter uma estrutura óssea, antes que você viesse até a respirar no ventre da sua mãe, eu já tinha te separado como um profeta, como um atalaia, como um mensageiro. Porque o termo profeta no Antigo Testamento é nabi, e nabi significa mensageiro, significa atalaia e significa também vidente, aquele que vê através de visões, de sonhos e revelações. Agora, Deus também fala com ele que ele estava santificado, ou seja, a sua vida estava em estado de pureza. Santificado no original grego, hagios, perfeição, estava em estado de perfeição. Estava também em estado de separação. E tem um termo no grego que dá para ser relacionado, no hebraico, que dá para ser relacionado com santidade aqui, que é tseakah, que significa justiça e separação. Deus estava tornando Jeremias, e já tinha o tornado, um homem justo, um homem íntegro e separado para uma missão
e para ter uma vida pura, consagrada perante Deus, para ser a diferença, para ser uma referência, para ter uma condição de se tornar um padrão perante as pessoas, um modelo perante as pessoas. E aí agora Deus fala, eu te ordenei, ou seja, a ordem não veio do homem, veio de Deus. Deus dá uma ordem que ele seria um profeta, não somente para Judá, mas para as nações. A boca dele iria transmitir mensagem para as nações. A mente dele receberia visões e sonhos para as nações. Ele seria um porta-voz dentro de um tempo de crise para alertar o povo sobre o que estava por vir no escatom, no futuro de Deus, para as nações, no futuro de Deus para Judá e no futuro de Deus para todos os povos. E assim você vai trabalhando. Sem sair de Jeremias e sem sair do versículo e do capítulo. Uhum. Porque o assim, eu queria que você me respondesse uma dúvida. Foi por que ele disse, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou uma criança, sou um menino, em outras traduções, né? Não é que Por que ele chegou a dizer? Não é que ele estava na condição de uma criança, no sentido físico. Não, não é isso. Uhum. Ele fala, ele dá esse ar de infantilidade, porque ele olha a situação que está à sua frente. Quem sou eu para enfrentar os sacerdotes? Quem sou eu para enfrentar o rei? E ter que falar para o rei as mensagens que Deus vai me dar para confrontar o rei, porque o rei está promovendo idolatria, porque o sacerdote se vendeu para o rei e o povo está praticando atos de imoralidade e se esqueceu, distanciou da aliança. Então, agora, ele teria que se voltar contra o povo, se voltar contra a religião e os sacerdotes e se voltar contra o rei. Aí ele diz, mas quem sou eu? Moisés também falou isso. Moisés também, quando foi chamado para essa tarefa de ser um líder, se colocou na condição de pesado de línguas, de não saber falar, de não ter forças e nem condições para tomar a responsabilidade que tinha sido Deus, que Deus estava lhe confiando, que Deus estava colocando sobre seus ombros. Você está vendo, então, como eu tenho que trabalhar? Sermão textual é trabalhar o texto, explorar do texto as realidades do contexto. Contexto histórico, contexto geográfico. Eu vou ficar só nesse versículo aqui, né? Hã? No caso, como foi um tema, né? Deus conta contigo nessa geração, me deram o texto, no caso eu vou ficar só nesse versículo. Sim, porque olha o que você pode falar que vai de encontro ao tema. Igual a geração de Jeremias, nós hoje vivemos num mundo corrompido. Numa sociedade que está em total degradação moral. Uma sociedade corrompida, onde a própria religião, a própria igreja está se vendendo para uma falsa religiosidade, uma falsa prática de comunhão com Deus. Muitos estão se corrompendo dentro da própria igreja. Agora Deus conta com aqueles que sejam como Jeremias, que não temam a morte, que não temam o calabouço, que não temam o poço onde Jeremias ficou enterrado, com areia movediça até o pescoço,
que não temam os sacerdotes, que não temam os governantes, mas que falem a verdade, custe o que custar, sendo boca de Deus para confrontar ao povo, confrontar a religião, confrontar o governante como um representante de Deus na Terra. Então, você vai fazer o quê? Vai interrelacionar Jeremias e a missão de Jeremias com a realidade de hoje, que não é muito distante, porque não está distante. Nós estamos vivendo um tempo que podemos dizer que até é um tempo que corresponde com o tempo de Jeremias. Nós não estamos fora do contexto do tempo de Jeremias. Vivemos as mesmas realidades daquele tempo. Muitos. Entendi. Você pode, essa mensagem aí, ó, é para confrontar. Muitos se deixaram levar pela glória passageira do sucesso, da fama, do dinheiro, mas se esqueceram que religião não é terrena, é celeste. Porque religião não é comunhão com o homem, é comunhão com Deus. E muitos estão preferindo ter comunhão com o homem do que com Deus. Aí você vai atrapalhando. Gostei. Então, essa é a grande, como assim, essa é a grande alma, é a grande saga, realidade, importância, significado de um sermão textual. Porque o sermão textual te leva a ficar dentro da Bíblia, a não sair da Bíblia, a não ficar transitando de um lado para o outro, que acaba sendo uma mensagem superficial. A mensagem bíblica é uma mensagem concreta. E a mensagem que vaga de um lado para o outro é uma mensagem superficial. Então, o segredo do sermão textual é você conhecer o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto político e o contexto religioso. Agora, nós vamos aprender ainda outros tipos de sermão. O sermão biográfico, o sermão expositivo e o sermão exegético, que é já trabalhando todos os termos no original hebraico, grego, para poder fazer uma exegese do texto e uma aplicação exegética do texto para a igreja. Aí esse já é mais complicado, mas nós vamos trabalhar em cima. Eu já preparei e ajudei muito pregador aí no Brasil. Carvalho Júnior trabalhou comigo. Carvalho Júnior trabalhou comigo no mesmo seminário e eu ajudei ele a construir muita mensagem. Glória a Deus. Carvalho Júnior eu conheço assim na palma da minha mão. Então, a grande realidade é você levar o povo a entender a verdade do texto. Esse é o sentido pedagógico da mensagem.
E hoje você pode ver o outro. Vou te dar aqui um exemplo. Aquele pregador que trabalha muito com isso, que faz muitas perguntas para o povo, como é que é o nome dele? O Raik Carmelo. O Raik Carmelo. Não sei se você conhece ele. O Raik Carmelo, ele trabalha muito com perguntas. Por quê? Porque ele vai extraindo do texto verdades que ele vai levando o povo com perguntas e com lembranças para o povo ir entrando dentro do que ele quer falar para o povo. Como é que eu faço isso? Nesse texto que vamos pregar em Jeremias 1, versículo 5. Então, quer dizer que Jeremias estava inconstante, que Jeremias se encontrava numa condição menosprezível, que ele não se achava capaz. A verdade é que que temos 4 lições. Primeiro, Deus não conta com os capazes. Segundo, Deus não quer pessoas autoconfiantes. Terceiro, Deus gosta do pequeno. E Deus prefere o que se acha humilde perante a responsabilidade. É isso, é trabalhando essas questões aí. É isso que leva o povo a entrar dentro do sermão. Hoje não precisa gritar, pular, chutar púlpito, trepar em cima do púlpito, não. Hoje é trazer o povo para dentro do sermão. É verdade, é verdade. Se trazer o povo para dentro do sermão, o resultado acontece. Você vai dialogando com o povo, vai trazendo o povo junto contigo, até você entrar dentro da mensagem. E a importância da introdução do texto ser sempre dentro do livro que você vai abordar, no caso de Jeremias, dentro do livro de Jeremias. Uhum. Um conselho que eu te dou, leia muito. 3 livros que você tem que ler muito. Se puder comprar, compra. Se não puder comprar, baixa em PDF e lê. História dos Hebreus, de Flávio José. História dos Hebreus, de Flávio José. Segundo, tenha um bom manual bíblico. Um bom manual bíblico. Por exemplo, o manual bíblico de Halley. Um bom manual bíblico. Certo? Não fique preso à Bíblia de estudo. Porque Bíblia de estudo torna o pregador preguiçoso. Bíblia de estudo torna o pregador viciado só na rota de rodapé. E nunca ele vai ter mensagem que vai sair da mente dele, porque vai ficar só preso no que diz o comentarista. Não faça isso. Aprenda a andar pelas suas próprias interpretações, sem ficar preso ao que fala o comentarista da Bíblia de estudo, não. Quem vai fazer o comentário é você. Você que tem que fazer o seu comentário. E outro livro que você precisa ter também é um bom comentário bíblico, exegético. Por exemplo, o comentário expositivo de Bacon. É um bom comentário bíblico.
porque ele me traz o original. O que o termo original fala, traz, e ele me elucida numa exegese. Então, as ferramentas básicas. Essas ferramentas básicas você precisa ter. Se não tem em físico, baixa PDF. E faz economia, né? Evita de comprar muita Coca-Cola e compra livro. É verdade. O pregador tem que ter livro, tem que ter material de pesquisa, tem que ler. Ler é o segredo para a mensagem sair uma mensagem convincente, porque você vai ter argumento. Quanto mais ler, mais argumento você tem. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Como é que se faz mesmo, assim, para o senhor memorizar muitos versículos ou muitos textos? Lendo. Mas Eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu. falando. Vou dar um exemplo meu. Em 1996, eu estava trabalhando como professor em Moçambique, na África, de um centro de treinamento de obreiros. E eu morava dentro de uma estrutura de selva mesmo. Selva mesmo. Uma casa no meio da selva. E de frente à minha casa tinha a escola onde eu dava aula. E eu fiz um propósito meu, pessoal mesmo. Eu mesmo montei a minha leitura bíblica. Como é que eu fiz? Eu peguei uma Bíblia que eu tinha, acho que eu até tenho ela. Tenho ela aqui para te mostrar. Bora, prof. Bora. Olha aqui, essa aqui é uma Bíblia que eu peguei e eu montei aqui atrás, olha aqui atrás. Eu mesmo montei uma estrutura de leitura. Entendeu? E eu li durante um ano a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 4 vezes, e uma vez versículos isolados, textos isolados, que um de encontro ao outro. E aí entrou aqui dentro. Mas o que ajuda muito é você nunca parar de ler. Quanto mais ler, mais você coloca dentro da sua cabeça o texto. Meu amigo, eu encerrei esse ano com 15 mil... Você viu lá o que eu postei? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui está a minha agenda de leitura. Aí, ó. 15.330 páginas. Então, eu vou anotando todos os livros que eu leio. Eu li, sabe quantos livros esse ano? 80 livros. Mas como é que faz isso? Tirando tempo aonde não tem tempo. É verdade. Você entendeu? Entendi. É sacrifício, mas você não consegue nada sem sacrifício. Hoje a pessoa fica me olhando assim, mas como é que esse homem consegue guardar tanta coisa? Ué, tempo de estudo, não parar de estudar. O pregador tem que ser um pesquisador, pesquisar o tempo todo. É verdade. Aí você vai longe. Você é novo ainda. Tem muito ainda para render. É verdade. E
nós vamos trabalhar da seguinte forma: uma segunda-feira homilética, a outra segunda-feira escatologia. Uma segunda-feira homilética, a outra segunda-feira escatologia. Pode ser, pode E ser. depois nós vamos entrar na exegese também. Uma segunda-feira de exegese, de grego, hebraico, para você Isso. aprender o Quer grego e aprender? hebraico, tá? E a mulher? Pagou ou não pagou? Mulher tribulada essa. Até agora, nada. Mas eu vou arrumar para o senhor, moço. Não se preocupe, não. Vou Não, arrumar para o mas senhor. ela vai te passar esse dinheiro. É impossível que ela não vai passar. Já estou preocupado com o senhor, moço. Não, Deus vai provendo. E Deus vai provendo. Mas se você, claro, conseguir uma coisa para mim, amanhã ou depois, é maravilha, é bênção de Deus. Não, eu consegui já, pessoal. Vou conseguir. Ah, eu vou ficar esperando aí porque sei que vai render. Vai. Então, concluindo nossa aula, você tem que sempre, ao ler um texto de um tema de mensagem, ou um tema de um congresso, ou um tema que você quer construir um sermão, você tem que primeiro identificar o que está por trás do texto. Uhum. Como caso de Jeremias. O que está por trás de Jeremias? Primeiro, a sociedade corrompida. Segundo, a religião corrompida. O rei Jeoaquim é um rei idólatra que está levando o povo à idolatria. Uhum. O povo está vivendo um tempo de imoralidade e afastado da aliança que Deus fez com eles. Então, Jeremias está sendo chamado para ser profeta perante uma geração que estava totalmente corrompida. Uma geração que esqueceu das grandes obras que Deus fez com eles em meio ao deserto, com seus pais, né? Que fez com seus pais em meio ao deserto, e com o que Deus tinha feito por eles através daquela estrutura social e que Deus tinha dado para Judá, tornando uma nação próspera, um reino próspero. E eles se esqueceram de tudo isso. Abandonaram a fé, abandonaram a religião, abandonaram a aliança em troca de favores. Então, é isso que você tem que começar a ter em mente. Quando vai preparar um sermão, primeiro vou olhar o aspecto histórico, o aspecto geográfico, o aspecto político, religioso, social, aí trabalho o sermão dentro disso. Uhum. E aí, a partir de eu fazer isso, eu vou relacionar o tempo de Jeremias com o tempo de hoje. Tempo de hoje. As lições que eu posso tirar de Jeremias para hoje. Lições que eu posso tirar de Jeremias para hoje, para aplicar. Fazer a aplicação. Amém. É isso que você tem que procurar entender. Deixa eu colocar, o meu carregador está acabando aqui a bateria. Quando você entende isso, o sermão sai. Quando você entende isso, o sermão sai. Você entendeu? Entendi. Qual mais dúvidas que você tem? Não, é daqui para frente aí. Vai aparecendo. Hoje já abriu bastante, já abriu bastante a minha mente, observando alguns pontos, você falando, observando o texto aqui. Então dá para a gente extrair bastante coisa aqui, muita coisa mesmo.
procura, nesses dias que falta para você pregar, que ainda está trabalhando o texto, procura ler em algum dicionário bíblico ou ler no próprio História dos Hebreus sobre Jeremias, sobre o rei Jeoaquim e sobre o sacerdote Passur, que era o sacerdote da época de Jeremias. Que aí você vai ter entendimento das práticas corruptas de Joaquim, da imoralidade e prática corrupta do sacerdote, tá? E da condição que se encontrava o povo perante esse momento. Entendi. Porque aí você vai ter mais subsídio para trabalhar a mensagem. Ok? Ok, mestre. Estamos aí, então. Qualquer coisa você pergunta e vamos trabalhando. Tá bom. Já foi bastante produtivo esse tempo que nós tivemos junto. Quando tem uma aula junto, assim, ó, flui melhor do que gravada. Porque gravada, você tem uma dúvida, não tira dúvida. Você fica... não. Agora aqui Verdade. você vai trocando ideia. Não, vai melhorar, é porque aquilo que eu falei para o senhor, esse mês tá correria lá na empresa, mas em janeiro vai melhorar as coisas, vai ficar tranquilo, eu vou ficar bem livre já. Aí você vai render mais. Vai render mais. Aí vai aprender mais. Vai ser muito importante isso, ok? Tá. Muito obrigado, então. Estamos juntos. E a hora que você tiver o recurso, envia. Até mais. Deus abençoe. Amém, Pai do Senhor. Paz do Senhor.